A exaltação da Santa Cruz é uma das festas mais importantes do calendário litúrgico para os fiéis católicos, sobretudo de rito bizantino. Essa festa nos lembra diferentes momentos da história da Igreja, onde de um modo particular foi visível a veneração às relíquias da cruz verdadeira de Nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo uma antiquíssima tradição havia sido escondida pelos apóstolos na época das grandes perseguições, e esta cruz que foi reencontrada pelas diligências de Santa Helena, que organizou expedições quase que arqueológicas que no IV século reencontraram a relíquia da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns fragmentos dessa cruz foram enviados para Roma, alguns para Constantinopla, mas a maior parte desta relíquia permaneceu em Jerusalém. E de um modo especial, a festa da exaltação da Santa Cruz nos lembra um momento importantíssimo na história do Império Bizantino, nos gloriosos tempos em que Constantinopla e Roma estavam unidas, onde o Império Bizantino, após um longo e amargo percurso, foi salvo da sua completa destruição. Para entender esse assunto interessantíssimo que, infelizmente, como eu sei, a maior parte dos meus vídeos sobre história e sobre acontecimentos relacionados à religião são os que têm menos visualizações, apesar de serem os que eu mais gosto de fazer. Então, para entender esse assunto que eu gosto tanto, espero que você também goste, já deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! Esse período de crise no Império Bizantino começa já na entrada do sétimo século, e lembra das suas aulas de história. Sétimo século quer dizer do ano 601 até terminar no ano 700. Por volta ali justamente do ano 601, o imperador de Constantinopla, Maurício, cujo orçamento imperial estava praticamente esgotado, ele fez um decreto no qual os soldados, ao invés de voltarem para casa no inverno, porque por conta da dificuldade logística da antiguidade e da própria agricultura de subsistência, quase sempre os dois lados de qualquer confronto retornavam para suas casas no inverno, e só na primavera e no verão seguinte que eles voltavam a combater. Então esse imperador declarou que os soldados de Constantinopla não deveriam voltar, e aqui que foi o ponto delicado, que o império não ia fornecer suprimentos para ele nesse tempo. Então, para os soldados resolverem o problema da fome, eles teriam que por conta própria caçar ou procurar roubar suprimentos do inimigo, saquear alguma aldeia, e é evidente que essa medida gerou uma rebelião militar, da qual surgiu como líder o centurião Focas, que depôs o imperador Maurício, e inclusive essas coisas brutais são bem comuns na história bizantina, ele executou os 5 filhos do imperador Maurício na frente dele antes de também executá-lo, e o imperador sempre exclamava: "Sois justo, ó Senhor, e retos são os teus desígnios", e Focas tornou-se o novo imperador com o apoio do exército e a complacência do clero e da nobreza. Acontece que logo os clérigos e nobres perceberam um erro que eles tinham cometido, porque Focas é, de forma unânime, lembrado como um dos piores governantes que Constantinopla jamais teve. Além de ser rude, ignorante, agressivo, devasso, violento, ele, e aqui é um ponto que é muito delicado para os militares que o sustentavam, apesar de ser bom enquanto centurião, era incompetente enquanto general, comandante e estrategista. E as campanhas contínuas que Constantinopla enfrentava não iam bem sob a direção de Focas. Tudo isso aconteceu no ano 602, e no ano seguinte, o Shah, ou o imperador Cosroes da Pérsia, aproveitou aquele contexto de instabilidade para declarar que ele era amigo do imperador Maurício de Constantinopla, que portanto estava muito interessado em vingar o que tinha sido feito ao amigo dele, e para isso invadiu o Império Bizantino. E de fato, o desempenho de Focas como líder militar foi pífio, e ao mesmo tempo a sua grande preocupação era se manter no trono, instaurando ali um clima de vigilância perpétua sobre os seus súditos. E para um estado que está em conflito, está sendo invadido e está perdendo, é óbvio que esse estado de coisas não pode permanecer por muito tempo. Mas foram precisos anos até que os aristocratas bizantinos preparassem um golpe e um necessário tiranicídio, estabelecessem um sucessor que tomaria o lugar de Focas. E o escolhido foi Heráclio, que era filho também de outro Heráclio, que era o governador ou exarca das províncias
da África. Heraclio, então, em 610 é enviado a Constantinopla, ele é aclamado como novo imperador, Focas é preso, então executado, o seu corpo é arrastado pelas ruas de Constantinopla, onde todo o povo comemora o fim do tirano e depois ele é queimado e descartado. Uma das atitudes de Focas que também prejudicou em muito a defesa do Império Bizantino, que quando Heraclio entra em cena, os gregos já haviam perdido cidades importantíssimas como Edessa, Alepo e Antioquia, era justamente que Focas, num ato supersticioso que não é aprovado e de forma alguma incentivado pela igreja, ele pensou que se oferecesse a Deus alguma expiação, aquele problema estaria milagrosamente resolvido, quer dizer, uma superstição completa. E o que ele decretou é que todos os judeus do império deveriam ser batizados à força. A igreja nunca aprova essa coisa do batismo pela força e pela coação. O resultado imediato é que de uma hora para outra todos os judeus do Império Bizantino e das redondezas imediatamente se tornaram fervorosos partidários da causa persa. Os persas eles eram pagãos, seguiam a religião de Zoroastro, que era uma religião dualista, que enxergava o deus do bem identificado com o sol, com o dia e com a luz, e o deus do mal, da noite e das trevas. Os seguidores de Zoroastro prometeram tolerância religiosa aos judeus e então se aliaram a eles, e os judeus que viviam ali naquelas regiões do Oriente Médio se comprometeram a minar a resistência e a abrir o caminho para que os persas dominassem toda a Palestina. Por mais que o novo imperador Heraclio fosse alguém competente, capacitado e até mesmo virtuoso, o problema é que Constantinopla já estava em franca decadência depois de inúmeras derrotas, deserções e corrupção que se acumulou nos cerca de 7 ou 8 anos do desgoverno de Fócio. E o resultado é que ele não tinha condições de enfrentar diretamente os persas, que continuaram avançando com esse apoio proporcionado pelos judeus, e finalmente em 614 o exército persa conquista a cidade de Jerusalém. Os persas e os judeus inclusive fazem uma grande perseguição. O patriarca Zacarias de Jerusalém e mais de 35 mil outros cristãos, juntamente com as relíquias da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, são levados como troféus, como presas de guerra para a corte da Pérsia, e Constantinopla agora tem que lutar pela sua própria sobrevivência diante de um exército que não parou na Terra Santa, mas avança e conquista a mais rica das províncias do Império, que era o Egito, ao mesmo tempo que vai avançando ali pela região onde hoje é a Turquia, marchando na direção de Constantinopla. Se você está gostando desse vídeo, aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações. Todo mundo que puder fazer uma doação para ajudar o canal, que Deus o abençoe em dobro, uma vez que eu estou aqui entregando conteúdo gratuito e de qualidade. E só para deixar um ponto bem claro, eu estou aqui tratando de fatos históricos que ocorreram há mais de 1500 anos. Portanto, apesar de que, claro, este canal tem uma posição que evidentemente é católica e é favorável à Santa Igreja, esta narração de fatos passados não implica de forma alguma num juízo de valor a respeito da situação atual dos persas, que são iranianos, uma vez de que, até 1935, o Irã utilizava ainda o nome de Pérsia, e também não contém nenhum juízo de valor a respeito da situação atual do povo ou da religião judaica. São apenas narrativas de fatos que são incontestáveis pelos grandes historiadores, uma vez que baseados nas fontes primárias do sétimo século. Ao mesmo tempo que as igrejas construídas por Constantino e Santa Helena em Jerusalém eram incendiadas, e um pouco depois o Egito tombava sob a força do exército persa, os persas avançam pelo atual território da Turquia e conquistam Calcedônia, que fica na outra margem do Estreito do Bósforo, e se preparavam e iniciaram uma série de tentativas de invasão contra a cidade de Constantinopla. O imperador Heraclio realmente pensou em desistir. Mais de uma vez ele ofereceu tratativas de paz para que os persas parassem com essa invasão, mas a ambição do Shah, do imperador da Pérsia, era tamanha, ele não se contentou apenas em desfrutar de uma expedição militar extraordinariamente bem-sucedida. O Shah da Pérsia falou que não concluiria nenhum tratado de paz enquanto os romanos, que era assim que os bizantinos eram conhecidos, parassem de adorar aquele Deus crucificado e reconhecessem enquanto Deus supremo o Sol.
uma das mais bem-sucedidas que a Pérsia já tinha feito nesse conflito, uma vez que Constantinopla e Pérsia eram nações rivais, eram superpotências que desde a época dos antigos romanos disputavam entre si a hegemonia de poder no Oriente Médio. Heráclio também pensou em abandonar Constantinopla e transferir a capital do império para a cidade de Cartago, no norte da África. Entretanto, o patriarca de Constantinopla convenceu o imperador a jurar em nome de Deus que ele não ia abandonar o povo que Deus havia confiado a ele, portanto não iria fugir de Constantinopla. A situação continua ainda mais lamentável para o Império Bizantino, porque além dos persas, na retaguarda do império, o povo bárbaro dos ávaros fazia incursões, e os ávaros, inclusive, eles fizeram um acordo, combinaram um encontro no qual o líder, o representante deles, ia conversar com o imperador Heráclio, e aquilo era um pretexto para tentar sequestrar o imperador. E isso só não foi bem sucedido porque alguns camponeses que moravam perto da região onde eles iam se encontrar tinham visto um exército ávaro de cavalaria e foram correndo avisar as tropas do imperador, que então, como ele estava só com uma comitiva, ele fugiu e retornou para Constantinopla. Ao mesmo tempo, além da perda do Egito, a própria cidade de Cartago era saqueada pelos berberes e mouros do norte da África, que ainda eram pagãos, os lombardos expulsavam os bizantinos da Itália e os visigodos expulsavam também as últimas presenças bizantinas na Espanha. Nessa época, o Império Bizantino ficou restrito quase que às regiões próximas de Constantinopla e propriamente à Grécia. Por mais de 6 anos, a cidade de Constantinopla atravessou a fome, a peste, a humilhação e o cerco contínuo vindo dos persas, que entretanto não conseguiram conquistar, e por isso o imperador da Pérsia estabeleceu uma trégua, um acordo de paz, recebendo uma grande quantidade de tributos e de dinheiro vindas da parte de Heráclio. Entretanto, esse imperador militar, ele continuou treinando seus homens tão veteranos nos combates e ao mesmo tempo alimentando a esperança da sua vida na Sagrada Eucaristia e nos cultos celebrados na Santa Sofia. Mais de uma vez ele pensou em desistir, mas o que mais mantinha ele em Constantinopla era aquela promessa que ele havia feito a Deus através do patriarca e a fé que ele tinha em Nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, ele, assim que teve a oportunidade, a partir de 622, aproveitou a única coisa em que Constantinopla ainda era superior aos persas, o domínio naval. E ele começou a fazer incursões anfíbias, de transportar exércitos por meio de navios, desembarcar no litoral, combater e retornar. Só que isso não era na região ali de Calcedônia, onde estava o grosso do exército persa. Ele começou a fazer incursões na retaguarda e foi extremamente bem sucedido no Golfo de Isos, foi bem sucedido em incursões ao longo do rio Halys e fez um grande raid, um grande ataque na retaguarda, desembarcando em Trebizonda e avançando através do rio Tigre, que é o famoso rio Tigre que faz paralelo com o Eufrates, até saquear cidades na própria Pérsia, obrigando uma parte dos persas a retornarem e vencendo também esses. Lá na retaguarda, através de um desembarque na retaguarda dos persas, lá ele é cercado por 3 exércitos persas, os soldados pensam em fugir, mas ele diz: "Não temeis pela multidão de vossos inimigos. Com a ajuda de Deus, um romano pode vencer a 1000 bárbaros. E se morrermos por nossos irmãos, obteremos a coroa do martírio, e Deus e a posteridade nos darão prêmio copioso e imortal." Então esses pequenos raids foram enfraquecendo os persas, ao mesmo tempo que davam para os bizantinos mais tempo, mais prestígio, mais suprimentos e equipamento que eles retiravam do acampamento persa. Em 625, a grande dificuldade de Heráclio é vencer uma coligação de bárbaros, búlgaros, ávaros, russos que haviam sido organizados e estavam aliados dos persas, e depois que ele vence esses bárbaros que tentavam tomar Constantinopla através da Europa, o Shah da Pérsia determina que o seu general, Sharbaz, não sei bem como se pronuncia, fosse executado. Acontece que esse general, apesar dele ter sido derrotado, ele era competente e muito popular entre os soldados.
e o resultado é que ele e os seus subordinados desertaram em massa, enfraquecendo ainda mais o exército persa. Nos anos seguintes, Heráclio continua concluindo alianças com outras tribos bárbaras que eram inimigas dos persas. Heráclio vai gradualmente tomando as rédeas da situação e finalmente, em dezembro de 627 d.C., ele obtém uma esmagadora vitória, aniquilando virtualmente o exército persa na Batalha de Nínive, que é região onde antigamente ficava a capital do Império Assírio, que inclusive também é uma cidade bíblica. O imperador persa foge para o seu país que estava descontente porque nessas incursões na retaguarda o próprio Heráclio mais de uma vez saqueou cidades persas e destruiu altares e templos da religião de Zoroastro, e portanto 22 sátrapas, que são os governadores e aristocratas, governadores de províncias e aristocratas persas, eles juntos depuseram esse Shah, depuseram esse imperador, e com a brutalidade dos tempos antigos, executaram os 18 filhos do Shah na frente dele, antes de deixarem que também pela fome e por maus tratos ele acabasse perecendo. O seu sucessor, Shiruye, teve como primeiro ato de governo a coisa mais óbvia e necessária para se fazer, que era concluir a paz com o Império Grego, restabelecendo aquelas terras que eles tinham invadido, devolvendo os prisioneiros de guerra cristãos que ainda estavam vivos e devolvendo também as relíquias da cruz verdadeira que estavam lá no Império Persa guardadas como espólios de guerra. E devolveram os fragmentos e as relíquias da Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em 14 de setembro de 628, Heráclio e o exército bizantino entram na Porta Dourada da cidade de Constantinopla, são aclamados pelo povo com ramos de oliveira, coroas de flores, perfumes, rosas, hinos, incensos e salmos, num clima de júbilo e alegria, onde o próprio imperador carrega as relíquias da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na primavera do ano seguinte, o mesmo imperador então leva a relíquia da Santa Cruz para a cidade de Jerusalém, e quando ele chega no Monte das Oliveiras, ele para e não consegue avançar. Então o patriarca Zacarias de Jerusalém diz para ele o seguinte: Senhor, lembrai-vos de que Jesus Cristo era pobre, quando vós andais vestido de púrpura. Jesus Cristo levava uma coroa de espinhos, quando na vossa cabeça vejo brilhar uma coroa preciosíssima. Jesus Cristo andava descalço, quando vós usai calçado finíssimo. O imperador então aceitou o aviso do patriarca, depôs a coroa, trocou o manto imperial por uma túnica pobre e, substituindo o rico calçado por sandálias, tomou de novo o santo lenho de Nosso Senhor Jesus Cristo e percorreu o caminho até a igreja na qual ele sempre fora venerado. O Império Bizantino estava salvo, a relíquia da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo foi novamente trazida para o lugar de veneração em que ela merece, e a igreja comemora a festa da exaltação como não tanto a vitória de Heráclio contra os persas, mas da vitória de Cristo contra o pecado, da verdade contra o erro e do bem contra o mal. E o instrumento desta vitória, que o próprio Verbo, a sabedoria eterna encarnada, quis utilizar para remir os homens, foi a cruz, e é por isso que nós adoramos. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz vós remistes o mundo. Seria muito bonito que eu terminasse o vídeo aqui, dissesse então que Heráclio e os bizantinos viveram felizes para sempre e os católicos do Oriente Médio não tiveram mais que enfrentar problemas. Acontece que exatamente na mesma época da década de 620, enquanto Heráclio iniciava o processo de reconquista das suas terras contra os persas, um mercador e guia de caravanas de camelos, casado com Khadija, uma judia, começa a ter revelações que ele atribui ao arcanjo São Gabriel, e nas quais este mercador se apresenta como um profeta, afirmando que a palavra de Deus e a revelação de Deus para a humanidade havia sido corrompida há muito tempo, tanto pelos pagãos quanto pelos cristãos e pelos judeus, mas que ele havia recebido a revelação plena, perfeita e acabada de Allah, que é Deus em árabe, e ele iniciou um processo nunca antes feito na história humana, no qual todas as tribos árabes, que eram de grandes guerreiros e hábeis mercadores, viviam separadas em tribos
e em clãs. Nunca haviam tido uma liderança unificada. E pela primeira vez na história da humanidade, Maomé unificou as tribos árabes simultaneamente como um líder religioso, líder político e líder militar. E se o Império Persa dos Sassânidas havia entrado em declínio justamente pelo fracasso dessa expedição onde eles tinham apostado tudo ou nada, e por outro lado o Império Bizantino vitorioso, entretanto precisaria de muitos anos de paz para conseguir se recuperar de todos esses confrontos, eis que, após a morte de Maomé em 632, os sucessores árabes começam a expansão do califado muçulmano, invadindo o Império Persa, invadindo o Império Bizantino, no momento em que essas duas antigas superpotências estavam mais fracas do que nunca. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Que Deus abençoe e salve Maria Imaculada.